Olá pessoal, hoje a gente vai estudar física moderna, que é um tema muito debatido até hoje pelo fato de estudar o comportamento de moléculas muito pequenas. Se eu for pela parte física, pela parte histórica, Isaac Newton, ele representante da física clássica, ele detalha todo o comportamento de moléculas muito grandes. Só que até pela época dele, ele não conseguia detalhar como o comportamento de moléculas muito pequenas acontecia. Ele percebia que tinha um comportamento diferente das macromoléculas, que as moléculas grandes, só que ele não tinha essa noção de física moderna, que basicamente seria o estudo e o comportamento das moléculas muito pequenas, ou micromoléculas. Na física moderna, que seria a partir do século XX até os dias atuais, a gente tem os estudos das moléculas pequenas, como os estudos de Planck para efeito fotoelétrico, que a gente já vai detalhar ali, e também tem a parte da mecânica quântica, que seria as teorias de Einstein, a teoria da relatividade. Então a gente vai detalhar cada uma dessas situações nos slides a seguir. Os principais físicos para esse estudo seria Albert Einstein, com a teoria da relatividade, e Max Planck, que ele estuda basicamente o efeito fotoelétrico. Em ambas, a gente estuda moléculas pequenas com uma velocidade muito alta. Então, basicamente, essa ciência ela vem para trabalhar esse processo de comportamento de moléculas pequenas e, mais precisamente, a orientação dos elétrons. O primeiro que a gente vai falar seria o corpo negro. O corpo negro é uma região que, independente do seu formato, ele absorve toda a quantidade de energia por ela fornecida. Então, não importa se é uma circunferência, se é um quadrado, se é um retângulo, independente da forma, ele absorve todo o calor, toda a energia ao seu redor. Vamos lá, efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico é uma situação que acontece com o próprio elétron. É uma orientação que você dá aos elétrons através do que a gente chama de fótons. Eu sei que existe uma quantidade de elétrons e ele é direcionado. O detalhe é que esse direcionamento acontece com moléculas muito pequenas, por isso o efeito fotoelétrico. A relatividade restrita é uma das teorias ou postulados de Albert Einstein e ele explora basicamente o comportamento dos seres, dos corpos inerciais. Eu não vou depender da gravidade. Então era como se eu pegasse a primeira lei de Newton, que seria a inércia, e analisasse os corpos nessa situação, sem o contato com a gravidade. Agora, se eu for para a relatividade geral, que a gravidade entra, ou seja, a minha velocidade vai ser alterada, eu vou fazer esses estudos e basicamente ele é clássico, essa resistividade geral, porque ele fala da situação de espaço-tempo, que o meu tempo vai depender basicamente da minha velocidade. A gente vai fazer um vídeo detalhando só esses dois postulados do Isaac Newton, mas basicamente eu quero que vocês peguem que relatividade geral, ele discute sobre as ideias do espaço-tempo. Então, por exemplo, se eu viajar a uma velocidade muito alta, consequentemente o tempo vai ser menor. É isso a discussão que ele tem. Porque, por exemplo, se eu estou mais devagar, eu vou precisar de uma quantidade maior de oxigênio. Então, por exemplo, se eu pensasse em duas pessoas gêmeas e um fosse para o espaço e o outro ficasse, quem ficasse no planeta Terra provavelmente teria uma aparência mais velha do que a outra pessoa, porque lá como a velocidade vai mudar e provavelmente a velocidade vai ser maior, a pessoa mesmo tendo a mesma idade que o seu irmão gêmeo, ele vai ter uma aparência mais jovem e menos gasta por essa situação, a situação espaço-tempo. Nesse slide, eu queria detalhar um pouco
essa parte do físico. Thomas Jung, né? Jung. O detalhe importante que ficou marcado é que a gente não tinha essa noção que a luz funcionava como uma onda. Primeiro, por saber que a luz é uma onda, a gente tinha certeza que ele se propaga em linha reta. Através de alguns estudos, a gente tem que a luz percorre 8 minutos para sair do Sol e chegar até o planeta Terra, para vocês terem uma noção da velocidade que ela tem. Então, foi importante essa ideia, essa descoberta, que a luz é uma onda, até para a gente fazer o que a gente utiliza muito hoje, que seria o óculos. O óculos vem para ter alguma correção que a gente pode ter, ou pelo uso excessivo, né, da visão, alguma profissão que a gente faz que vai se desgastando, ou geneticamente. Então, é importante essa ideia de compreender o comportamento da luz para poder fazer essas análises e nos ajudar a tirar alguma dificuldade que pode aparecer com o decorrer do tempo. Lembrando que mesmo se, por exemplo, eu não precisar usar óculos hoje, consequentemente, quando o tempo for passando, a nossa visão vai ficando mais gasta e até de uma forma natural, todo mundo um dia vai acabar tendo que usar o óculos. Nesse exemplo de física moderna, basicamente de efeito fotoelétrico, esse exercício ele discute o que seria o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é um trabalho feito por Max Planck que discute a emissão dos elétrons em determinada superfície. Se eu tiver uma superfície, ele tem um comportamento, e se eu tivesse em outra superfície, o comportamento dele mudaria. Se eu for pensar nessas ideias que eu acabei de citar, a alternativa mais correta dessa questão, que seria a única, né? Letra C.